Senhoras e senhores do palco, do Cosquinha Manolo Rei! Palmas! Aê, Manolo! Boa tarde, boa tarde. Olha só, duas coisas a comemorar hoje. Primeiro, me dá um abraço, que é dia do amigo. Dia do amigo. Muito bom. Quem tiver necessidade ou tiver vontade, abraça o amigo do lado mesmo que não conheça. Outra coisa, eu tô aqui, eu tô comemorando 25 anos de dublagem, tá? Alguns até sabem esse privilégio a vocês aí. Só 25 anos. É mais velho que muita gente aqui. Quase minha idade. A idade eu não posso falar, é segredo. Não. Eu tenho 25 mais alguma coisinha. Uns 30 e pouco. 26, 27, por aí. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Contar pra gente então, primeira coisa, como tudo começou na dublagem? O que você fazia antes? Como você chegou na dublagem? Falou, Manolo, vai dublar. Como é que começou isso? E tudo começou naquela barriga de 9 meses até sair o Manolinho. Não, é sério, gente. Desde pequeno eu queria ser ator, né? Na minha época, que já tem bastante tempo, a gente era fã, assim, galã, era o Tarcísio Meira, o Francisco Coco. Então eu ficava diante do espelho repetindo o que eles falavam, que nem um garotinho assim, repetindo, achava aquilo maneiro e queria ser ator. Aí com o passar do tempo, vendo muita televisão, eu descobri que existia dublagem. Como eu descobri? Tinha um programa, passava na Band na época, eu não sei se voltou pra Band. Na época era Plantão da Madrugada, com o Goulart de Andrade. Isso. Ele apresentou dublagem de São Paulo, fez várias matérias. Eu falei, pô, isso é ator também, cara, eu quero fazer isso. E fui correndo atrás. Você já era ator? Eu já trabalhava como ator desde os 12, 13 anos. Fiz tablado, fiz várias oficinas, cursos, peças, antes de ir pra dublagem. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio? Nascido e criado no Rio. Entendi. E aí E com quantos anos você começou na dublagem? Na dublagem com 20 anos. 20 anos. Então vocês já fizeram as contas aí, já sabem a vida. Droga. Bandido! O que é isso aí? São coisas que ele já dublou? Olha que maneiro. Então, eu tenho duas colas. Vem cá você, senta aqui com essa placa que você vai me ajudando então também. Qual que é seu nome? Mariana. Mariana, vira pra eles, pro público ver. Palmas pra Mariana, que ela fez uma... Ela me deu uma cola aqui. Mas eu vou ficar com a minha aqui também. Mariana! E aí, você lembra o primeiro protagonista, o primeiro personagem principal que você fez? Sim, inclusive eu tive uma emoção muito forte esse ano aqui em São Paulo. Aí, aqui ó. Que eu vim num evento de um game que eu dirigi, o Injustice. E tinha várias pessoas pedindo autógrafo no fim, pra mim, pro Briggs, pro Héctor e pro Felipe Maia. E a gente autografando e tal, e chegou um menino com várias capas de DVDs. Olha, esses aqui são os que você dublou, você pode autografar? Pô, claro. Aí papai, pô, se você soubesse a história desse DVD, você ia cair pra trás. Ele, eu sei, foi o primeiro protagonista que você fez. Eu, toma. Lágrima saindo, cabeça baixa pra ninguém ver, autógrafo. Então assim, foi Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa. Vocês jamais reconhecerão a minha voz, por quê? Na época a gente gravava todo mundo junto, então tinha 4 pessoas aqui, o microfone aqui. E a gente dublava assim, só que foi o Ricardo Schnetzer, que é uma fera da dublagem, e ele já se debruçava sobre o microfone, e eu lá, todo tímido, não sei o que, não sei o que. Minha voz é comida, literalmente, assim, mas tá lá a minha vozinha, tem gente que reconhece. E aí, de lá pra cá, então vamos lá, temos algum... Não, você vai ficar sentado aqui. Você pode ficar sentado aqui, eu quero você aqui na frente com essa luz aí pra me ajudar. Isso foi um filme. E aí, filme. Dessa geração aqui, essa molecada, desenho ou séries antigas, o que foi O primeiro? o primeiro? Ted Ruxpin. Alguém sabe Ted Ruxpin? Ui, meu nome não era eu, era o Celton, mas eu fazia o L. Bean, que era um diabinho que não tinha braço, só tinha as pernas e andava assim. Aí eu fazia uma voz, assim, na época era legal você inventar vozes, quer dizer, inventar vozes não, mudar, botar uma coisa assim engraçada. Hoje em dia já não se faz tanto isso. Aí eu tentei seguir o original, ficou uma coisa mais ou menos assim. Ei, Twin, a gente tem que pegar o Ted, vambora. Aí tinha aquela risada de Mutley, que é bem difícil de fazer também. Esse foi o primeiro que eu tive uma participação legal. E depois veio Tartaruga Ninja, quem conhece Tartaruga Ninja? Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor, vambora!
Leonardo. Vamos lá. Tem aqui, eu vou na minha cola aqui. Eu vou falar alguns personagens e aí a gente vai vendo aqui. Eu aproveito. O Gaguinho, por exemplo. O Gaguinho, você começou a dublar ele faz quanto tempo? Em 95 eu comecei a dublar ele. Essa é uma história legal também de contar. Eles resolveram redublar todos os desenhos antigos, que na época, assim, tinha vários dubladores, cada personagem. O Patolino era o Drummond, era o Ogala, era... Assim, cada um tinha vários dubladores. Já tinha tido vários dubladores. Eles decidiram unificar e redublar tudo. Aí veio uma supervisora da Warner na época, a Jodie, e ela foi fazer os testes na Herbert. Eu fiquei auxiliando o Mário Monjardim nos testes, que ele era o diretor, aí traduzindo o que ela falava pra ele e de volta. Aí fez teste com todo mundo, faltava o Patolino e o Gaguinho. Aí o Patolino, ela escolheu o Frajola, o Márcio Simões, e pediu pra fazer o cuspido. É impressionante, o Márcio Simões, ele fala, eu vejo todo o cuspe saindo nas falas dele. Eu vejo, e eu dirijo de vez em quando alguns episódios, a primeira temporada dos novos desenhos. Eu falo, Márcio, como é que tu consegue? Ele, a balinha. Ele usa uma balinha e fica... faz aquela voz. Eu passei a fazer como que eu ganhei esse teste? Eu não ia nem fazer o teste, porque eu já fazia o presuntinho. Ai, puxa vida, tô morrendo de fominha. Ai, pessoal. Repara não que pra gente dublar, a gente tem que fazer essas carinhas, senão a voz não sai. Aí a supervisora tinha que ir embora. O voo dela era em 3 horas, ela já estava desesperada que não escolheram o Gaguinho. Como é que vai escolher o Gaguinho? Pô, já testou todo mundo, vamos testar o seu Herbert, né? De repente, seu Herbert não, eu não, tal. Aí ela, quem faz o Hampton? Hampton é o presuntinho. Eu falei, sou eu. É você? Por que você não falou? Eu falei, ué, você não perguntou? Se eu for falar tudo que eu for fazer... Aí ela, não, mas assim, faz a voz dele. Puxa vida, eu estou morrendo de fominha. Agora gagueja. Puxa vida, eu estou morrendo de fominha. Ela é você, pronto, tchau, e foi embora. Juro por Deus, eu fiquei assim, hã? Monja, o que ela falou, meu filho? Ela falou que sou eu. Que é você o quê, meu filho? Tu tá traduzindo, traduz direito. Eu falei, mas monja. Não, então é você, vamos lá gravar. Aí ficou assim, A história da minha vida sempre tem uma comédia, vocês não reparem não. Qual foi o primeiro que você fez, ou de sucesso? O primeiro... Já foi Digimon? Não. Teve coisas antes do Digimon? Não, teve o Yu Yu Hakusho, que eu dirigi uns poucos episódios, que eu era sócio da Audio News. Aí eu fiz 2 personagens. O Lando e o... Lembrar agora vai ser difícil, a minha memória tá horrível. Linha transparente? Era uma fala do Lando, eu nem lembro que é o Lando. Gaia, fez o Gaia, o senhor da Uma maquiagem. coisa assim, né, que ele falava mais arranhado. Fez o Então, assim, ninja foi um dos primeiros, eu não lembro, porque na Herbert também tinha alguns desenhos japoneses, mas eu não fiz nada de participação grande. Beyblade, fez o Não, mas aí foi bem depois. Depois. Foi bem depois. Mas agora, de protagonista, já foi o... Sonic. Na mesma época? Não, isso foi depois. Porque era o Oberdan na VTI que fazia. Aí ele não pôde fazer na RGA. Aí fizeram testes com várias pessoas e eu passei a dublar. E dublei 3 ou 4 séries do Sonic. Do Sonic. Isso. E o Digimon, como que surgiu? O Digimon... Você falou que tentar alguma coisa engraçada. Não, sempre tem uma coisa engraçada. Assim, é porque na dublagem, quando a gente... existe uma coisa, que eu gosto muito de criar. Eu traduzo, dirijo, dublo, fui empresário de dublagem, então eu gosto de criar. Quando vem uma coisa pronta, eu fico assim, engessou. Porque engessa, entendeu? Você não pode botar... O Santa Tartaruga fui eu que criei por acaso. É mesmo? E me roubaram na bancada. Falei, pô, já sei o que eu vou falar ali, o quê? Pô, chamando pra guerra, pra luta, todo mundo, Santa Tartaruga. Aí o Marcelo Meirelles, que fazia o Michelangelo, ele tinha que falar Cauabanga. Ele não suportava falar aquilo. Santa Tartaruga, mestre Splinter. Eu... Só pude olhar, o cara roubou na minha frente. Eu falei, vou falar isso, o cara falou. A primeira fala era dele e ficou lá. Aí passou a ser ele. Mas assim, o Digimon veio todo um vocabulário pronto, aí Digievolução, não sei o que, os nomes. E isso é complicado, porque eu gosto de pesquisar muito.
Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Você foi pesquisar? Não, esse não, porque já vinha pronto. Ah, entendi. Entendeu? Já vinha um vocabulário pronto, você tem que falar isso. Ah, tá. Né? Já vi uma coisa... Eu gosto de ver assim, por exemplo, vou fazer um trabalho que já tem uma continuidade. Eu pesquiso como é falado aquilo. Vamos supor, eu vou... Teve algum, por exemplo, mais recente, ou série ou desenho que você tenha feito isso? Injustice, por exemplo. Injustice eu não traduzi, já veio o texto pronto. Traduzido bem pra caramba até. A gente teve pouca adaptação. Então assim, tem um vocabulário legal aí no Injustice. É legal que você trabalhar em cima daquilo. Você pode botar um pouquinho mais solto. A gente deixou um pouquinho mais solto. Só que no Digimon já havia aquelas coisas, então você tinha que falar aquelas frases. Agumon... Goramon desenvolve para... Agumon. Agumon desenvolve para... Rainbow! Rainbow! E por aí vai. Não, pera aí, vai. Não, minha voz assim... Eu caí na asneira de fazer... Eu vou falar asneira assim, brincando, cara. Foi um orgulho. Mas eu ficava sem voz todo dia. Eu só faço personagem que me deixa sem voz. Eu começo com... Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor! Goramon desenvolve para... Agumon, Agumon desenvolve para... Rainbow! Rainbow desenvolve para... Rainbow! Que roxo, né? Só entro em furada. Naquela época ainda era o estúdio do Digimon, era todo mundo junto? Você tinha... O Digimon ainda era e não era. Tinha lugar que era, tinha lugar que não era. Nesse caso, alguns episódios a gente fez todo mundo junto. E você tinha que, por exemplo, na de Evolução Extrema, que ele falava tudo rápido, você tinha que fazer todas as vezes? E com todo mundo me olhando e vontade de bater em todo mundo que via, né? Vamos ver aqui. Nossa, Marty McFly, De Volta para o Futuro. Opa! Isso foi uma redublagem, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que a dublagem clássica é super maneira, eu gosto muito. Eu cresci vendo aquilo. Só que assim, quando a gente fala dublagem clássica, é aquela dublagem que a gente conhece muito, geralmente é da Globo. E tem gente que odeia a Globo, né? Então assim, fica uma coisa meio sem lógica. Geralmente é da Globo. A primeira dublagem mesmo tinha sido na Delarte, com outro elenco, acho que era o Ionei fazendo o Doutor, o Niso fazendo o... Não, foi pra avião. É antes de ir pro cinema. Porque na Delarte dublava muito pra avião. Esse é que é o problema desse registro. Lá na Delarte antigamente a gente dublava pra Varig, pra British Airlines, uma dos Estados Unidos, assim, várias companhias. Então as companhias aéreas, elas compram filme. Não lembro agora, não lembro. Só pra explicar, pra quem não sabe, existe a dublagem que vai pro cinema, pro DVD, pra TV e até pra avião. Então por isso que existe essas diferenças que alguém tá explicando agora. E às vezes vocês pegam um avião e falam, vou ver meu filme. Então, que isso, o elenco todo doido. Porque a dublagem... assim, só pra explicar pra vocês, uma grande reclamação. Todo mundo fala, tinha que ter escalado fulano de tal pro filme. Por que tu não escalou? Bicho, o cara não podia dublar, tem prazo, tem que entregar no prazo, tem que fazer isso, não podia. Como aconteceu agora no Gente Grande 2, o Tupinambá estava doente, eu também fiquei doente, ele não pôde fazer o cara. Aí todo mundo vai falar, o Tupinambá não fez. Não, é porque ele estava doente, tem prazo para estrear. Avião é pior ainda, porque chega, dubla e já está passando lá. Então assim, tem filmes que passam com uma voz assim, pô, Manolo fazendo esse cara, era pra ele fazer... Nossa, que avião é muito... O prazo é muito apertado, geralmente. Will Smith, O Maluco no Pedaço. Esse você fez todo? O Maluco no Pedaço, a série eu fiz. Eu tinha feito 2 longas dele, eu não vou lembrar os nomes. Um era até com a Whoopi Goldberg, que ela tinha uma filha, e o pai da menina era um vendedor de carros, se eu não me engano. O Will Smith era o melhor amigo dela, não lembro o nome. Pois tem. Aí chegou a série, garoto de 15 anos, o Márcio Monge não ia poder fazer, que ele tem aquele vozeirão que eu não tenho, né? Então eles me chamaram, só que o que acontece? Isso também é comédia, só dá comédia, tô falando pra vocês, cada história é uma comédia. Aí cheguei lá na bancada, era o Elcio Roman que tava dirigindo, eu chamo ele de tio, a gente agora tem esse vício lá, todo mundo é tio, minha filha eu chamo de tia, né? Tia,
Aí tô lá ensaiando, eu... Ih, caramba, não vai dar não. Tio, posso fazer um negócio? Ele, o que você vai fazer, meu filho? Não, deixa comigo. Pô, eu não tenho voz pra dublar ele, porque a voz dele... Não, this is a story. Pô, eu não tenho essa voz. Eu não ia forjar uma voz que eu não tenho, não me pertence aquilo. Eu fiz o quê? Ele... Eu comecei a dublar que nem um louco, fazendo... Não, aí o negócio é o seguinte, aí tio Phil, a parada é a seguinte, a Hillary tá com uma prega aí. Eu passei a dublar assim, todo mundo olhava. Maluco, esse cara ficou o nome até um pouquinho em função disso, Maluco no Pedaço. O pessoal começou a falar, pô, esse cara é maluco, não tem nada a ver. Porque não tem nada a ver com o original, eu fiz outra coisa. Só que é uma série que ninguém vê legendada. Não sei porquê, ninguém consegue. Tem gente que odeia filme dublado. Peraí. Fala do Calton também. Você fez Power Rangers também. Isso. Fiz 3 Power Rangers. Teve um que foi emendado com o outro. Eu falei, eu não posso fazer. Não tem problema. Eu falei, eu não posso fazer. Acabei de fazer um aqui. Não tem problema. Tinha problema. Qual que eu não podia. Você emendou qual? Deixa eu ver, Hugo. Levanta a mão. Acho que era. Ranger Turbo Verde. Ah, você fazia... Não, o Carlos foi primeiro. O Carlos, isso. O verde foi um louro logo em seguida desse. Não, foi bem depois. Ah, você esse aí foi o primeiro, esse foi o primeiro, que era um moreno. Qual? Hã? O Ranger Mercúrio do Resgate? Operação Ultraveloz. A Operação Ultraveloz. E tem o Nick também, Ranger Vermelho, da Força Mística. Você fez o Isso, vermelho isso. da Força Mística. Ah, então tá. Entendi agora. Era esse aí. Esse aí. Aí eu não podia fazer, fazendo, iam devolver os episódios. Eu falei, ó, avisei. Não, mas ninguém me avisou. Eu falei, pô. Você avisou? Aí acabou que... Ele só entra nesse primeiro episódio. Eu falei, esse cara vai virar fixo. Que era um que ele nem era Ranger, aí passava a ser Ranger. Um louro, se eu não me engano. Vamos ver aqui na cola, senão tem outras coisas. Vamos ver aqui. Pinóquio do Shrek. É tão engraçado, é tão pequenininho. Vocês acreditam que eu fui... Olha só, só tem comédia. Eu só vou contar comédia pra vocês. Quem sair daqui chorando, eu vou chorar junto. Tô falando sério. Eu fui, dublei Pinóquio pequenininho, 10 looks, vamos lá e tal. Não, ele não podia mentir, né? Você tá de calcinha. Você tá de calcinha? Não, eu não tô. Ia crescendo e tal. Aí tudo bem, vamos na pré-estreia. Eu vou lá na pré-estreia, no UCI, no Barra Shopping lá. Aí tô lá descendo com o pessoal que fez, o Mário Jorge fez o burrinho, eu acho que é muito melhor, muito mais chamativo e tal. De repente, uma galera veio me cercou assim, eu do lado do Mário Jorge e falou: o burrinho o Pinóquio! Olhei pro Mário Jorge e falei: Mário, eu acho que eles erraram o nome, é o burrinho, deixa eu passar. Não, é você, quero tirar foto. Ignoraram ele. Eu falei: gente, isso não acontece. Não pode acontecer, não pode ignorar o burrinho por causa do Pinóquio. E é um personagem assim que o pessoal ri pra caramba. É porque acho que ele aparece pouco, mas sempre que aparece tá uma pontual, coisa pontual, é bem. Isso que eu falo também na direção, que eu acho super legal. Chega o dublador, quer botar piada em tudo. Não, botar soltinho. Inventaram essa expressão, faz ele solto. Primeiro que ninguém é manobrista de carro. Vai, vem, deixa solto. Ninguém é manobrista. Então não vai dublar solto. Eu tava dirigindo os Crudes, aí o menino que faz o tanque, que é um menino assim simples, ele não é abobalhado, não é nada, só que é simples, né? É ingênuo. Aí tinha uma cena que ele falava: oi, pai! E o pai se estabacando assim: blá, blá, blá. Tchau, pai! Aí o dublador queria falar: oi, pai! Tchau, pai! Eu falei: não entrega a piada é visual. Tem coisa que é pro cara ver e entender a piada, não é pra ele ouvir e entender. Entendeu? Aí tem muito isso do dublador querer fazer uma piada além da piada. Isso é horrível. Isso como diretor, como é que... Então, pra quem não sabe, qual é o trabalho do diretor de dublagem e essas nuances, vamos dizer assim? O principal é a escalação, saber escalar. Você tem que escalar prevendo várias coisas. Você tem que escalar... Se você botar, por exemplo, no original, o americano tem muita voz grave, né? Eu ficaria desempregado que eu não tenho essa voz grave. Você tem que fazer uma harmonia entre as vozes. Se você fizer uma harmonia, respeitando o original, claro, você vai ter um sucesso tremendo, porque ninguém aguenta ouvir só a voz pesada, isso cansa, ou só a voz leve. Porque sem graça, você tem que fazer uma harmonia.
é quase como um maestro, né? Ele tem que fazer umas coisas ali pra ficar um som agradável no filme, pra pessoa identificar. Essa é a primeira coisa, a escalação. A segunda é a adaptação. Ah, mas tem um tradutor. Não, tradutor hoje em dia é tudo horrível. É tudo horrível. Tem gente que tem frase pronta. Tem gente que tem frase pronta. Eu chego lá, eu tô fazendo um filme, caramba, o This Is The End. Eu tô botando cada coisa e falo, cara, o cara tá doido. Ele falou uma coisa no original, ele botou outra. Não tem nada a ver de onde ele tirou isso. Então, assim, a adaptação é muito importante. E a terceira, além de entender o filme, você tem que passar isso para os dubladores. Você tem que deixar eles com liberdade, você tem que dar muita liberdade, porque se você escalou aquele cara é porque ele consegue fazer aquilo. Se ele se desviar da linha, o diretor, opa, pra cá, pra lá, o tom de voz é esse, pra cima, pra baixo, entendeu? Senão, são os 3 princípios básicos da direção, para você ter um bom trabalho. E assim como qualquer profissional, também de vez em quando pode ter algum erro, alguma coisa Vários. que a pessoa não gosta. Sempre tem alguma coisa. Alguém aí já viu o meu Malvado Favorito 2? Só curiosidade. Eu dirigi o 2, o Briggs dirigiu o primeiro, o segundo ele não pôde. Aí eu tive o privilégio de trabalhar com o Leandro Hassum, gente, vocês não têm ideia. Maria Clara Gueiros, o Arthur Aguiar, que fez Rebelde, e o Sidney Magal. Ó, todo mundo riu, tá vendo? Só de falar o nome dele, porque eu desde a infância eu escuto esse nome. É a cigana Sandra Rosa Madalena. Já vem na cabeça da gente, né? Então você vê ele, você já dá vontade de fazer um flash mob. A cigana Sandra Rosa Madalena. Dá essa sensação. Aí, então assim, ele veio pra dublar. E a supervisora tava lá, uma outra supervisora. Querido, eu estou muito preocupada. Estou muito preocupada, o Leandro Hassum tem que trabalhar o sotaque. Eu falei, não, é só ele fazer o mesmo do primeiro que tá ótimo. Não, querido, vamos trabalhar. Enfim, ela tem que justificar o trabalho dela, né? Aí chegou no Sidney Magal, eu falei na empresa inteira, eu falei, se ela falar a palavra mágica, eu vou gritar. E ela falou, querido, que no original era um ator. Ela falou, querido, é Al Pacino. Eu falei, querida, é Sidney Magal. Ou seja, o que você quer me dizer com isso? Que eu vou pedir o Sidney Magal para imitar o Al Pacino? Não, eu quero que ele seja o Sidney Magal, que é bom pra caramba, ele é bom ator demais. Na época era o Al Pacino que não quis ficar no filme, entrou o Benjamin Bratt fazendo a voz. Mas assim, eu não vou pedir para imitar o original, eu vou pedir para ele ser ele, é por isso que ele foi chamado. E ficou bom pra caramba, a gente criou texto no estúdio, piada. Mas nesse caso ficou legal, mas como é que é essa recepção do público quando aparece alguém que não é tão inteirado na dublagem, algum ator ou artista famoso, joga pra dublar alguma coisa? Geralmente quem é fã de dublagem não curte. Por quê? Porque vocês estão aqui, pô, eu curto o Manolo, eu curto o Felipe Maia, o Alexandre Drummond, o Briggs, não sei quem. Bacana, legal. Só que de eu contar com eles, né, não sou eu que chamo, é o distribuidor. Vai ter uma mídia muito maior de divulgação, vai ter uma atração muito maior, vai atrair muito mais gente. Então, vocês podem ver que fim de semana passado, meu malvado favorito, que estava na segunda semana, em público desbancou o Homem de Aço. Só em renda que não, mas em público desbancou. Então, pô, desbancar o Homem de Aço, o filme é guardadíssimo, entendeu? Então é sinal de que tá bom. E assim, quem é fã geralmente não curte, mas o público, se for um trabalho bom, o cara vai curtir. Eu fiz os Crudes dirigindo, aí botaram o Murilo Benício, bacana. Eu não vi o Murilo Benício naquele personagem. Aí eu falei, beleza, vamos trabalhar ele. Trabalhei ele, o cara se entregou e fez o personagem. Isso é que é ator. Eu bati, é o pai da menina. Ninguém reconhece. O pai é o Murilo Benício? Ninguém reconhece. Trabalhei ele, eu falei, olha, é assim, é isso. Eu falei pra ele, ó, esse personagem, a energia da voz é a seguinte, é o primeiro personagem que tu fez de novela que eu lembro, que era um gago. Aí ele, pô, legal, ele foi naquela linha, eu puxando ele, não, mais assim, mais assim, mais... Cara, quando terminou ele, porra, brigadão, cara. Fez um negócio aqui, eu nem sabia o que era dublagem, falei, não tem problema, só vou te falar, sou mais teu fã agora. Você fez tudo que eu pedi, ficou maravilhoso. Ele, é sério, você gostou? Eu falei, você vai ver no cinema. Mas existe o contrário? De um artista ser estrelinha, por exemplo? Tem. Aí você vê o resultado na tela. Então tem também? Tem, óbvio. Só tenho 3 horas pra gravar, vambora aí e tal, não sei o que, eu não tenho tempo. Eu não posso fazer nada. E eles falam isso mesmo? Não, nunca fizeram comigo, entendeu? Comigo nunca fizeram, mas disseram que já fizeram. Assim, todos os filmes que eu fiz o Wagner Moura agora. No filme ele dublando ele mesmo.
Cara, o cara fez tudo que eu pedi, ficou maravilhoso, cara. Então assim, se eu pego um cara que é ator, tem um compromisso com o trabalho dele, ele vai fazer maravilhoso. Pode ter certeza, porque eu não deixo a peteca cair. Eu não vou gravar qualquer coisa, eu não vou chegar, não, tá ótimo, vamos embora, quero sair, não consigo. Entendeu? Vamos lá. Meu nome é Marcos Vinícius, grande prazer conhecê-lo. Eu queria saber o que você achou de ter dublado, né, o Nick Russell do Power Rangers Força Mística, e você tem que você soltar um poder mágico, Força Mística. Legal. O Power Rangers, como eu falei, eu já fiz 3. É legal pra caramba, eu curto. Porque, assim, se é uma série que já teve, sei lá, mais de 10 temporadas, muito mais de 10 temporadas, 16. é uma coisa que... Hã? 16. 16. É uma coisa que tem um atrativo, tem um público fixo, um público fiel. Então eu curto, tudo que eu faço assim, que tem um retorno, ou seja, que atinge um público específico, eu curto muito fazer, né? E como é que era a frase que eu não lembro? Poder mágico, força mística! Muito bom. Agora vamos lá. Vai no Thiago ali. Aí você entrega o microfone. Aí agacha. Primeiramente, boa tarde, o meu nome é Thiago. Boa tarde. E eu tenho aquela pergunta lá que o Kuroda sabe, a pergunta quádrupla. É 4 perguntas numa só, relacionada a personagens. É assim, ele vai falar todos de uma vez, mas aí depois ele vai falar um de cada vez de novo pra você lembrar. Vai. E pedidos de dublagem também, depois. Tá bom. A pergunta seria o seguinte: o que você achou de dublar o Fred e Jorge do Harry Potter? Também o Spencer do Beyblade, o Speed Racer do filme Speed Racer e também o Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha. Você lembra dos 4? Eu lembro. Você lembrou? Então vai. Então vamos lá. O Fred e o Jorge, tem o seguinte, tem uma coisa curiosa também, mais uma coisa engraçada. Sempre me chamam pra fazer gêmeos. Acho que eu descobri a pólvora, não sei porquê. Não foram os primeiros gêmeos que eu fiz, se alguém quiser perguntar. Eu gosto pra caramba, porque eu meio que elaborei uma técnica que é o seguinte: são 2 atores diferentes, são irmãos gêmeos, né? Eles têm a mesma voz. Tem. Se eu fizer a mesma voz com a mesma intenção mesmo, vai ficar uma bosta. Porque eu não sou meu irmão gêmeo, eu não tenho gêmeo. Então o que eu elaborei pra mim? Eu tenho que fazer um num tom e outro num tom um pouquinho acima, ou seja, o Jorge eu faço um pouquinho mais para baixo e o Fred eu faço um pouquinho mais para cima. Então, como eu gravo separado, um falando com o outro, parecem realmente irmãos gêmeos. Então esse é o macete que eu uso, não é nem técnica, é um macete. O Spencer, eu lembro pouca coisa dele, que já tem bastante tempo, mas é legal também, como eu falei. Então, eu lembro que ele dizia: agora vai Cyborg. É a Beyblade dele, que tem uma baleia. Isso. Agora vai, Cyborg! Então, eu tenho poucas lembranças dele, que ele entrava pouco, eu fiz pouca coisa dele. Então Ele era do Demolition Boys. Isso. É uma coisa que eu tenho poucas lembranças, mas é legal também. Todo trabalho que eu faço, eu procuro achar um prazer nele. Cara, se eu não curtir o trabalho, eu saio do estúdio. Se eu falo, pô, bicho, tem nada a ver comigo e tal. Tem empresa onde eu não trabalho mesmo, que eu não curto. Eu tô fazendo... Já aconteceu? Já, tem... Aí Não, eu vou embora. Não, já foram atrás... Pô, tem um estúdio que eu tô trabalhando agora. Construíram umas 4 estúdios lá, o negócio é 1 metro quadrado. Eu fico aqui, não vou nem falar sério, senão daqui a pouco vocês vão identificar o estúdio, eu não vou falar mal do estúdio, eu simplesmente não vou mais trabalhar lá. Eu tenho que dublar assim, ó, o pé aqui com a mão, porque é tipo um maluco no pedaço. Eu falei, porra, sem ar-condicionado, cheiro de tinta, a tradução tá de qualquer jeito, o cara fala pra caramba. Não trabalho mais lá. Tem outros estúdios que eu não trabalho. Vamos lá, aí o terceiro. Speed Racer, do filme Speed Racer. Eu já tinha dublado esse ator num filme. Emily Hirsch. Não, isso. No filme, cara, como é que é o nome? É um filme maravilhoso que ele fica no... Aí fica num trailer, não vou lembrar o nome, a minha memória é péssima pra lembrar nome de filme, essas coisas. Esse ator é bom pra caramba. Então Speed Racer, você fala assim, Speed Racer, cara, maravilhoso filme. Ele leva uma série da minha infância, olha como é que eu tô velho, né? Da minha infância pro live action, né? Que a gente chama isso, quando é com ator é live action.
Pô, curti pra caramba de fazer. Assim, uma série que eu via muito, eu via quando era criança, uma série, eu não sei nem se alguém conhece, Tarot Kid. Ninguém nem ouviu falar, eu falo com um com o outro. Eu já ouvi falar, mas... Passava no SBT, ó, Tarot Kid, lembra? Pegava a carta de tarô e eliminava os inimigos, eu me amarrava, ficava lá. Caramba, aprendi a respiração e tudo. Então assim, é bem isso, eu realizei um sonho de infância, vivi aquele personagem que eu via muito. E o Homem-Aranha também, mais uma história engraçada. Eu também lembro do Ciclope, dos filmes do X-Men. Do X-Men, o James Marsden. Isso, o Rick, daquele filme Super-Herói, o filme. Mas agora voltando aqui no Peter Parker. O que aconteceu? Eu tenho uma filha que dubla também desde os 9 anos, ela tá com 20 anos. Eu tava namorando uma menina e fomos ver o Homem-Aranha, só tinha legendado que era 12 anos. Aí fomos lá ver, eu levei minha filha pequenininha, a minha namorada levou a irmã dela, menorzinha, estamos lá vendo. E eu tô lendo a legenda pra ela, Bruna, ó, dormiu. Beleza, cinema lotado e tal, bacana, vi o filme com a minha namorada, aí fui embora. Eu tava indo entregar uma tradução na Delarte, aí a supervisora da Sony na época, caramba, eu tava te procurando que nem uma doida. Eu falei, o que foi? Pô, pra tu fazer um teste do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha. Não, o filme vai pro cinema. Não, já estreou, tá no cinema, tá legendado. Não, vai reestrear dublado. Assim, caí no susto, entrei lá no estúdio e fiz. Não, grandes poderes. Ela, desculpa, obrigado, você fez o que todo mundo fez, não é nada disso. Eu falei, como assim? Você fez galã. Aí eu, putz, posso fazer de novo? Ela, não, por que você vai? Não, deixa eu fazer de novo, eu vi o filme. Eu fui no automático, deixa eu fazer de novo, deixa. Aí eu fui, cara, assim, eu vou definir o Peter Parker do Tobey Maguire, que é diferente do Andrew Garfield. São duas coisas diferentes, são dois Peter Parkers diferentes. O Sérgio Canto dublou o novo Homem-Aranha. Andrew Garfield. Isso, esse mesmo. E o Tobey Maguire. É isso, do Tobey Maguire, ele é bundão. O Homem-Aranha dele é bundão, ele leva um tapa aqui e vira, encara o cara, mas não faz nada. Então assim, a voz dele tem que ser uma coisa arrastada, eu tenho que passar isso na voz. Eu não posso chegar, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e tal, parará. Não posso. Então, mais um truque que eu usei, é uma coisa arrastada, meio sem vontade. Aconteceu até no Rio, na manifestação que fizeram lá, que teve 1 milhão de pessoas, eu fui, entrei no metrô, aí o Renan Freitas, aranha, o que, cara? Cara de teia. Ih, o cara tava com uma máscara. Aí eu cheguei no ouvido dele. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. O cara pulou da cadeira e falou assim, ele imita igualzinho. Ele imita. Não conseguiu tirar. Tá vendo? Duas histórias engraçadas, né? A manifestação e o teste. Eu acabei ganhando o teste sem querer, porque eu tava passando lá, que estavam me catando, mas não sabia onde é que eu tava. Então foi meio que assim, meio que na sorte mesmo que eu ganhei ele. E vesti ele, eu vi o que eu tinha visto, o que eu tinha entendido, eu tentei passar na voz. Acho que o pessoal gostou. Pai. Ô, pai! Boa tarde, meu nome é tarde. Maurício. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Só para dizer assim, conversei com o Marco Antônio Costa por telefone, né? Então assim, e a receptividade de todos vocês assim, sempre foi muito legal, tá? A minha pergunta é a seguinte. Com o fechamento de vários estúdios, né, alguns aqui talvez não se lembrem, mas talvez só pelo nome, a IC São Paulo, a BKS, a Alamo, e agora recentemente, há uns 3 anos ou 2 anos, a Herbert Richards fechou. A minha pergunta qual era a relação da Herbert Richards com a TV Globo, que dublou nos anos 70 95% de todas as produções, e com o fechamento dela, percebe-se, grande parte dos fãs de dublagem, que a qualidade caiu drasticamente. A minha pergunta qual a relação entre a Globo e a Herbert Richards e a queda dessa qualidade? A relação, vou citar até mais uma empresa que fechou também, que tá nesse contexto, que é a VTI. A relação é a seguinte, a Herbert era distribuidora. Antigamente o Herbert dublava até para a VTI, que a VTI era só distribuidora. O Herbert distribuía muita coisa, o Alf, o É Teimoso, que é muita série, que a Globo comprava, e filmes também. Viacom, Warner, Viacom é Paramount, se eu não me engano.
Então tinha várias distribuidoras que entregavam os filmes para o Herbert distribuir. Então é como se ele fosse um braço dessas distribuidoras lá de fora, entendeu? Muita coisa vinha diretamente por ele. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem Fox, Warner, Paramount, Universal, Disney, Sony e tem as pequenas que eu digo assim, de cinema, que eles compram filmes direto nas produtoras. Aí abriu-se um leque. O que aconteceu para o Herbert e para a VTI fecharem? Tá na tua pergunta, já está respondido aí. O preço. Eu trabalho no estúdio Adelarte, que tem hoje o maior preço do Brasil. E eu nem recebo, assim, o que teria que receber, vamos dizer assim, mas sou um dos que mais ganham. As pessoas estão competindo da seguinte maneira, querem fazer, o negócio é pegar e fazer. Não, quanto ele cobrou? É X? Não, metade de X. O Marco Antônio metade de X é meu, ele quer fazer, quer glória. Eu fiz um game agora, Injustice, eu nem sabia da grandeza desse game, só que eu fiz como eu sempre faço os trabalhos. Me deram um game, eu olhei os vídeos e falei, cara, vou dar tratamento de cinema nisso, vou fazer como um filme de cinema. Eu fiz. A gente foi chamado para um evento aqui em São Paulo, gente pra caramba, tinha fila, tinha gente esperando até 10 e pouca da noite na fila. Meu Deus, cara, não sabia que era estudo. Mas assim, eu fiz o que minha consciência manda. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Não sei o que é isso, fazer de qualquer jeito. Não existe na minha consciência. Então tem muita gente que faz isso. Me chamaram para dublar um filme agora, um estúdio onde eu não trabalho. Aí me perguntou, Manolo, me ligou o dono, Manolo, tem um filme aqui pra você, um boneco teu, eu queria saber se você pode vir fazer. Eu falei, não. Qual boneco? Não sei o nome, então não. Não, mas por que você quer saber? Por que você não pode? Porque eu não posso. E por que você quer saber o boneco? Não, só por curiosidade, pra saber quem mais que eu tô perdendo. Ah, você não veio pra cá? E por quê? Qual o motivo? Assim, eu falei, bicho, tu faz qualquer porcaria, eu não vou botar minha voz em qualquer porcaria. Porque teu nome ninguém nem vai saber, porque hoje em dia não tem versão brasileira. Tiraram. Delarte. Não, mas é feio isso. Você no cinema, versão brasileira. Cara, não. Mas na TV ainda tiraram. Tiraram porque tem os créditos impressos ali, colados lá no fundo. Então deixam pra botar lá. E até por espaço, na mixagem hoje em dia quase não cabe, não tem espaço pra botar. Tem série que começa assim, na abertura, pum, já começa a fala. Vai botar onde? Não tem como. Então é bem por aí. Obrigado. Só fazer um pequeno comentário. Me parece que você dublou também o Brian Austin Green no Barrados no Baile. Dublei vários outros. Mas esse acho que foi um dos seus primeiros protagonistas? Não, teve outros antes. É que esse daí na época fez um sucesso. Eu tive uma choperia no Rio, fui sócio de uma choperia, criei assim com os colegas. Dubla Shop, que tinha dublagem ao vivo. Muita gente ia só pra ouvir a voz desse danado aí. Eu já abri pista de dança, eu trêbado, assim que eu saio, quer dizer, quase não tem saído, né? Mas eu saio com os amigos, aí bebo e tal, aí vou lá. O dono de uma casa noturna no Rio, skipper, chegou, vai lá abrir a pista. Eu falei, que isso? Barbosa, que isso? Vai lá abrir a pista. Aí subi eu lá, já assim, vai abrir a pista. Aí eu, oi, aqui quem fala é o DJ David Silva da West Beverly Hills. Pra vocês, pra quem não sabe, Barrados no Baile, vamos lá, vamos abrir a pista agora. Comecei a falar um monte de coisa. Então, cara, o pessoal ficou alucinado lá embaixo. Quando eu desci, eu só escutei assim, caraca, eles trouxeram o DJ do Barrados no Baile. E eu assim, eu falei, eu vou beber mais porque o negócio aqui tá ruim pra mim. Vamos lá, ali tinha perguntas aqui nesse miolo ali, tem mais ali. E aqui também ela quer perguntar, tá bom. Pega ela. Aí agacha. Aí aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho irado sua voz. Aqui. Fala só mais perto do microfone. Mais perto? Isso. Qual foi o personagem mais complicado de dublar? Teve vários. Tem sempre personagem complicado. Eu fiz, não sei se vocês já viram, Romeu mais Julieta, né? Romeu e Julieta, com Leonardo DiCaprio. Foi um complicado, porque era texto de Shakespeare, só que com naturalismo, né? Você falar aquele texto com naturalismo, maravilhoso, né? Tu és não sei quem, tu és já é difícil sair, voz suas e tal, e era por aí. E tinha uma complicação, que a tradução estava ruim, a diretora estava com 10 livros, cada hora, fala esse livro.
fala esse livro. No terceiro eu falei, olha só, parou, tô indo embora. Aí é um caso que aconteceu. Não, por quê? Eu não vou ficar testando o texto. Testa esse, testa aquele. Não, me dá um texto que eu sigo, me dá que eu me viro, mas, pô, não vou. Vários autores, isso não dá. Aí vai confundir minha cabeça, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Então, foi difícil. O mais fácil, com certeza, foi A Vida no Teatro, que era o mais fácil da minha vida, que é o Matthew Broderick, não lembro o outro ator, um senhor, que era o João Méry dublando. Ele falou, meu filho, por favor, quando você receber, me dê metade do seu cachê, que eu fiz o trabalho todo, por favor, tenha vergonha na cara. Ele falava assim, na página, o meu falava só, sim, também acho. Uma página inteira só o João Méry falando, tá. Esse foi o mais fácil. Então assim, na linha dos mais difíceis teve essas maluquices que eu faço de voz, que eu não sei de onde eu crio coragem, de vez em quando eu faço, sei lá, caio nessas ciladas e faço, não, é só esse episódio que entra a série toda, vira principal e eu fico sem voz. E por aí, tem vários, difíceis tem vários, assim. Um Maluco no Pedaço foi difícil, primeiro porque eu tive medo de ninguém curtir aquilo. Tá muito diferente do original, só que aconteceu o contrário, ninguém tá curtindo o original, só curte o dublado. Acho que eu conquistei por aí. Vamos lá. Aqui, ó. Oi, Manu. Oi, meu bom. Meu nome é Milton e queria saber que eu adoro muito o seu trabalho. Bacana. Você fez muito sucesso com o Homem-Aranha. Como é que se sentiu também, depois do seu sucesso do Homem-Aranha, também ter dublado o Libelo do super-herói, o filme, que é interpretado pelo Drake Bell da série Drake Josh? Essa linha de filme eu curto pra caramba, não fui eu que dirigi, né? Eu curto muito, principalmente dirigir. O Libelo eu achei engraçadíssimo pra caramba, um filme maravilhoso, eu queria ter dirigido até. Porque é o Homem-Aranha que só cifo, né? Só se dá mal. Então, pô, tudo nele dá errado, eu achei maravilhoso. Nessa linha de filmes aí do Libelo, tem sempre assim uma comédia, não sei se vocês curtem, assim, Todo Mundo em Pânico, essas coisas, mas por incrível que pareça, é o que eu mais curto dirigir, quando tem comédia que eu posso criar além do que tá lá, porque pra cá é fraca a piada, então eu boto umas piadinhas a mais e, né, o Adam Sandler, ele é doido pra conhecer o Alexandre, que dubla ele, porque no Brasil faz um sucesso muito maior do que eles esperavam, justamente por causa da dublagem. Eu já dirigi uns 8 filmes dele, teve um Faz de Conta Que Acontece, que eu fiz uma homenagem ao meu time de coração, em vingança ao Marco Ribeiro, que nos Smurfs assoviou o hino do Flamengo. Sacana, me ferrou, porque lá é todo mundo Botafogo, inclusive eu. Aí o dono da Delate, você deixou? Eu falei, nem vi. Tinha a supervisora lá, ela também nem viu. Aí no Faz de Conta Que Acontece, né, tem a hora lá, o Adam Sandler tá... Fugir da tua pergunta, mas é só pra ilustrar o que você citou, um negócio que eu curto pra caramba. Ele tá lá no rádio e os sobrinhos tinham falado, não, o skipper, não sei o que, pega fogo o cabelo dele. Não, que isso, pega fogo não. Tal. Aí ele vai, onde ele vai tem fogo, vai não sei o que, fogo, aí liga o rádio, fire, tudo em inglês. Aí vem a orientação para botar locutores falando coisa de fogo. Eu botei, vamos botar fogo nos preços, nossa liquidação anual, patati, patatá, e terminei de gravar. Aí veio o operador que também era botafoguense, botafoguense, aí falou, pô, tu não botou nada do Botafogo. Eu falei, por quê? É de fogo, bota Botafogo. Isso em dezembro. Aí eu, o Botafogo tá liderando o campeonato, tá botando fogo, vai fogão. E o Adam Sandler assim, alucinado. Gente, no cinema foi uma gargalhada só e o Botafogo quase foi campeão naquele ano. Tinha o Vitor Simões. Cara, foi hilário. Vamos lá, aí do lado tinha a Rua Moça, ali do lado, e tem aqui... Não esqueci do senhor não, eu juro. Tá, vamos lá aqui. Boa tarde. Um prazer imenso conhecer você. Sinta-se abraçado. Dia do amigo, gente, por favor. Esse ano eu comecei a fazer teatro, ano que vem eu me formo, eu também vou ser uma dubladora. A minha pergunta é o seguinte, o que você recomenda para ser dublador? Bastante teatro, teatro é sempre bom. Eu faço assim, eu fiz muito teatro, fiz participaçõezinhas em TV, nem fiz tanta TV.
E quando cheguei na dublagem, me prendi. Eu fui, era só a voz, então você dividia a bancada, vamos lá, sei lá, dividia a bancada, então assim, com fone de ouvido. Então eu fiquei preso. Aí chegou em 98, eu falei, pô, vou voltar a fazer oficina. Fui fazer de televisão. Nossa, mudou minha vida. Hoje em dia eu já não consigo mais dublar parado, aquele cara assim. Eu tenho que me soltar, tenho que me mexer, fazer expressão corporal, tudo. Então assim, a voz é muito importante você saber trabalhar com ela, mas principalmente você tem que saber trabalhar o corpo. Eu odeio dublar sentado, tem estudo. Não, sentado eu... Aí sento lá, fico preso, falando não sei o que, tudo horrível. Então assim, aprenda bastante a trabalhar com a voz. E é legal no teatro, porque no teatro você pode falar num tom, pode falar num tom lá em cima, enfim, é super importante. Vamos lá, a moça do lado tem o pai, eu esqueci, tem ela, tem ali duas pessoas, vamos lá. Eu tenho uma pergunta e eu tenho um pedido. Claro. Bem simples. Você falou que fez o Fred e o Jorge. Tem fala, porque eles falam juntos. Como você fez essas falas? Então, é aquilo que eu falei. O truque que eu usei é justamente esse. Como são dois irmãos gêmeos, todo mundo acredita, são duas pessoas. Eles têm o mesmo tom de voz. Eu usei um tonzinho, o Jorge é mais pra baixo, ele fala mais assim, Harry, nós temos que não sei o quê. E o Fred eu faço mais pra cima. Então quando você escuta os dois assim falando juntos, você pensa que são duas, não pensa, mas assim, induz a pensar. Vamos lá, todo mundo sabe que é o Manolo, né? Mas não te incomoda de ouvir, entendeu? O macete é esse, o truque que eu usei. Eu quero pedir pra você falar chama neném. Chama neném! Aí, aqui na frente, pega o pai aqui, outro pai, levanta a mão. Manolo, você falou que teve, ao longo da tua carreira, 25 anos de dublagem. Então, eu até brinquei agora, falei, pô, é a última pergunta, justamente, que normalmente é a pergunta que se faz por último, né? Você fez vários créditos ao longo da sua vida. E passou, e outros não passou. Qual personagem que você não fez que você gostaria de ter feito? Ih, é tão complicado isso. Tem muitos que eu queria ter feito. Porque você falou do Speed Racer. Tem muitos que eu queria ter feito e não fiz, mas assim, eu meio que deleto depois, porque eu não sofro com isso. Eu tenho que aceitar. Eu vou contar mais uma história engraçada. Transformers, lembra do Transformers? Ah, sim. Eu traduzi e o Briz tava indo dirigir e tal. Aí tem aquele hacker, eu não lembro o nome do ator, que nem era eu que dublava ele. Aí o Briggs, pô, tu viu aquele personagem tal? Eu doido pra dublar o cara, muito, assim, eu vim em casa e falei, eu quero dublar esse cara. Porque eu só gosto de personagem assim, diferente de tudo, galã, vai ficar sempre galã, dá pra fazer um ou outro de vez em quando, mas tem dublador que se especializa nisso. Tá, eu dublo, tal, beleza, mas gosto de fazer os loucos, né, aqueles que, não sei o que, tudo assim. Aí o Briggs, pô, aquele personagem é maravilhoso. Eu falei, pô, bom demais, cara. Assim, tudo nesse tom mesmo. A gente falando, pô, bom demais. Tem dois personagens, tem o Manolo externo e o Manolo interno. Então, quando eu mudar de voz, é o diabinho aqui atentando. Certo. Não, bom demais, Briggs. Eu quero dublar esse boneco, Briggs, me chama. Aí ele, pô, é do Vinholo. Eu falei, ih, que legal. Vinholo, que droga! Esse é o diabinho. Aí eu vou chamar o Vinholo. Legal, vai ficar legal. Pô, tomara que ele não possa. Passou um dia, aí o Briggs, o Vinholo não pode. Eu falei, poxa, que pena. Lá dentro. Aí o Briggs, eu acho que eu vou dublar. Eu falei, ih, vai ficar legal. Vai ficar uma bosta. E ele sabe dessa história porque eu já contei pra ele. Vai ficar uma bosta. E assim, torcendo contra. Aí ele passou no teste pra fazer o Transformer lá. E aí ele falou, eu não vou poder fazer. Eu falei, ih, ainda tem chance. Aí ele, você quer fazer? Eu falei, porra, Briggs, que isso, cara? Eu tô aqui 3 dias chorando, rezando pra tu me chamar, e só agora tu me chama, cara? Claro que eu quero, pô. Aí fiz o cara. Entrava pouquinho no filme, assim, vocês vissem o prazer que eu fiz. É nessa energia, na hora que eles vão ser interrogados,
né? Aí tem ó, não sei o que, fica quietinho aí, eu já sei como é que funciona esse negócio aí, fica quietinho aí. Ah, não foi ela! Foi ela! Cara, eu gosto de fazer isso, que desafia, entendeu? O raciocínio, a energia. A energia é bem essa, é muita energia mesmo. Então assim, eu não digo nem os que eu fiquei triste de não ter feito, porque eu deleto. Eu não fiz, deleto. Vários. Teve vários, óbvio. Mas eu tenho uns que não era pra ter feito e acabou fazendo. Acabei fazendo, como esse daí. Pô, foi um prazerzão. Beleza, obrigado. Vamos lá, o microfone. Tem já esse rapaz aqui? Ali, ó, ali. Pode ir ele ali, tá? Pra seguir a sequência que tinha pergunta aqui. Aqui, Peter, aqui, ó. Ele, isso. Boa tarde. Meu nome é Lucas e eu queria perguntar. Eu ia fazer uma pergunta dupla, mas não dá tempo. É que eu ia perguntar se é que nos vídeos seus trabalhos, aí eu vi se é verdade que você dublou o Crash Bandicoot e se é um personagem que você fez a voz, mas a minha voz não combinou. Eu não lembro de ter feito esse. Aí eu vi até um comentário lá, pô, já foi dublado no Brasil, eu não lembro, eu pesquisei, porque eu tenho eu sou maníaco, eu tenho todos os papeizinhos de tudo que eu fiz. Lá no Rio de Janeiro, eles dão um recibinho. Eu não achei assim, mas pode ter tido outro nome. Mas eu não lembro de ter feito mesmo. A outra é se tem um personagem que você dublou e no final você achou que a sua voz não combinou. Teve. Você parou pensando que tem alguma coisa. Eu tô falando, eu saio do estúdio mesmo, eu sou meio rebelde. Teve um filme, vocês conhecem o Champagne, né? Beleza. Eu não vou lembrar nem o nome do filme porque eu deletei aquelas coisas tristes que você deleta as informações, lembra do incidente. Um diretor que eu adoro pra caramba, tanto que não tá mais trabalhando, tanto que não, quer dizer, não tem nada a ver, não tá mais trabalhando, pô, eu gosto dele pra caramba, me ajudou muito no início. Aí me chamou pra fazer um filme e tal, eu fui lá, entrei, quem eu sou? Ah, fulano de tal, eu. Quem? Fulano de tal. Aí o diretor aqui no estúdio, eu olhei pra trás assim discretamente pra técnica e o operador. Tipo assim, se ferrou, né? Não era pra mim o personagem. É um filme que o Champagne tá drogado o tempo todo, aquele negócio de uma agência de publicidade, nem lembro da história, abstraí mesmo. E eu fiz o filme arrastado. Toda hora que eu olhava pra trás tinha alguém assim. Pô, o Manolo fazendo esse personagem, ele não saiu do estúdio, não saiu em consideração o diretor. Mas era pra eu ter saído, entendeu? Porque não tinha nada a ver com isso, não sei nem se redublaram. Eu queria muito que tivesse redublado, que não tivesse exibido isso. Tava horrível. Cadê? Aqui, ó. A fã da plaquinha. Esqueceram de Mim 3, versão brasileira. Antes de tudo, boa tarde. Boa tarde. Eu sou muito fã dos seus trabalhos e principalmente do Agumon. E eu gostaria de saber se você gostaria de ter dublado outro Digimon no lugar dele, ou quem sabe um Digimon escolhido. E pra encerrar, eu gostaria que você também, como é que fala? Falasse Bola de Fogo, que é o ataque do Greymon. Não, eu gostei mais de ter dublado ele. De escolhido era mais garotada mesmo. E assim, eu gosto mais de fazer tipo, personagem mesmo, fazer... Eu já dublei um garotinho de 5 anos, não sei se vocês já ouviram falar dessa série, vocês já devem ter ouvido. Pequeno Mestre. Legal. Era um garotinho que lutava pra caramba, passava na Globo. Eu dublei ele, eu tenho a mesma idade que o Garcia Júnior. O Garcia Júnior dubla o Schwarzenegger, então o filme era Red Sonja, né? Eu entrei pra dublar o garotinho, o Júnior dublando o Schwarzenegger, poxa vida. Só que era mais suave ainda a minha voz, eu não consigo mais. E ele, cara, tu não tem vergonha não, tu dublando um garotinho de 5 anos e tal. Então assim, esse de fazer garotinhos, eu, graças a Deus, me libertei, né? Que eu tenho uma voz muito leve, me libertei, consegui me libertar, graças a Deus. E eu fui fazendo tipos assim que eu fui me libertando. Só que eu sofro um pouquinho, né? Porque Coramon, Digivolve para Agumon, Bola de Fogo! Agora, boa parte da série é a voz do Agumon.
E aí, a garganta? E a garganta ia pro espaço, mas sorte que era uma vez por semana. Ah, é? Era. Uma vez por semana. E também eu ao longo da carreira, fui desenvolvendo uns truques. Porque a garganta da gente prega muitas peças, né? Eu fiquei com uma inflamação na garganta que ninguém conseguia... Quer dizer, ninguém não, né? A otorrino que eu fui, ela queria que eu fosse na fono. Eu ia... Não, repete pra mim. Aí voltava lá no otorrino, não tá adiantando. Não, você tem que fazer tantos anos, porque não sei... Aí fui até que um dia eu decidi mudar de otorrino e... Não, rapaz, peraí. Ó, toma esse remédio lá. Cara, no dia seguinte eu tava bom, só que eu fiquei uns 3, 4 meses ruim. Aí eu tinha que desenvolver uma técnica de usar a voz mais pra baixo, sem fazer, né? Sem parecer que eu tava rouco. E... foi isso. Eduardo e Hugo. No Power Ranger Turbo, aparecimento do Carlos, o que você achou do dublagem? Perdão. Aparecimento do Carlos, do Power Ranger Turbo. Como foi pra você dublar o Carlos do Power Rangers do Turbo, quando ele passou pro Turbo? O Carlos era o verde, né? Era o verde. Isso. Foi, assim, nesse daí já eu traduzi alguns episódios. Então foi muito tranquilo, porque eu já deixava o texto um pouquinho mais solto, né? Porque tem muito tradutor que deixa aquela coisa bem literal e eu odeio chegar assim no estúdio, ficar literal, não sei o que, certo, não sei o que. Então assim, foi bem legal, foi um dos primeiros que eu fiz. Assim, um dos primeiros não, foi o primeiro Power Ranger que eu fiz. Depois eu fiz os outros dois. Foi esse primeiro. Aí... Morfar em turbo! Não. Morfar em turbo! Era assim mesmo. Morfar! Morfagem completa! Olha aí, palmas pra ele. Aí tem o rapaz ali. Aí, Tec, que tá levantando a mão. Boa tarde, Manu. Boa tarde. Meu nome é Dário. Curto muito o seu trabalho, parabéns. Eu gostaria que você me respondesse só uma pergunta. A dublagem, ela é 100% imitação ou improvisação? Nenhum dos dois, é criação. Vou te falar, se você pegar o nome dublagem, seria dobrar. Tanto que em alguns países se chama dobrar, em Portugal é dobrar. Quer dizer, botar um segundo idioma. Eu dei aula num curso e agora em setembro vou continuar com essa turma, só dar um mês de aula. A primeira coisa que eu faço com eles é assim, solta a caneta, que assim, você vai num curso, o cara já bota uma caneta, ó, tem que trazer caneta e lápis. Eu não uso caneta, eu não uso lápis. Desculpa. Aprendi a dublar com o Mário Monjardim. Mais uma história engraçada. Ó, Monjardim. Como é que eu aprendi a dublar? Tinha uma escolinha na Herbert aos sábados. Meu primeiro professor foi o Mário Monjardim. Ô meu filho, ô Diabo, vem cá, ó. Sei que vocês vão dublar aqui o Steve Martin e tal. Blá, blá, blá. Tá, e a gente foi pra bancada assim, se tremendo com caneta. Ele, não, meu filho, ó, tá uma porcaria isso aí, tá uma porcaria. Quer ver, ó, isso aqui, ó, blá, 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 entendeu? É assim que se faz. Naquela hora, sem querer, ele me ensinou o maior segredo da dublagem. Não importa o que está escrito ali, o que importa é o que está ali. Nenhum tradutor entende isso. O tradutor chega e fala, o script está incompleto, não tem condições de fazer. Pô, mas o vídeo está completo, bicho. Vai no vídeo. Eu traduzo tudo no vídeo. Eu faço fala por fala, traduzo lá. Então, assim, é criação. Criação, vamos nas 3 áreas. Tradução. Não sei se algum de vocês viu esse filme, As Aventuras de Shark Boy, Lavaguel. Beleza. Tinha uma fala ali que eu fiquei 1 hora para traduzir. Alguém sabe inglês? Vocês sabem inglês, mais ou menos? WhatsApp, o que significa WhatsApp? Que isso? Beleza, é rapidinho assim. Levei 1 hora para traduzir isso. Caralho! Porque acontecia assim, o garoto chegava no Mister Elétrico, pá, chegava, aí ele... WhatsApp, levantava uma enguia. Did you get it? WhatsApp. Whats com Z. Traduz isso agora. Eu duvido alguém achar uma solução aí. Mesmo quem tenha visto o filme não percebeu, porque eu achei uma solução. O que eu fiz? Consumi 3 litros de Coca-Cola, 3 pacotes de biscoito, várias balas. E fui, eu falei, caramba, meu Deus, eu vou engordar muito, eu não vou conseguir traduzir isso, meu Deus. E andava na casa, pra lá e pra cá, eu falei, meu Deus, eu não consigo, vou entregar o filme. Oh, meu Deus, eu não consigo, não. Caraca, eu vou escrever tudo que tem a ver com eletricidade, óbvio. Watts, ampere, não sei o que, volt, oi? Volt? Vou te pegar, entendeu? Vou te pegar. A única saída viável para isso.
Então assim, é criação. Você tem que adaptar, você tem que fazer uma versão brasileira. Na direção, a gente teve um problema desse no Smurfs 2, que vai estrear. Que o cara fala, o Gargamel fala, Alaca! E o Neil Patrick fala, Duck! Quer dizer, Duck se abaixa, né? Cuidado e tal. E ele, Duck! Transformava o cara num pato. Só que ele não quis dizer pato, ele quis dizer cuidado, se abaixa. E aí, pra adaptar? Aí esse vocês vão ver no cinema que eu não posso falar. É verdade. Isso da direção e da dublagem também. Eu sempre pego um texto assim, eu olho, putz. Eu geralmente não olho o texto antes, eu olho a imagem, beleza, aí olho o texto, aí tem que criar várias coisas. Então assim, é criação. Se você fizer exatamente o que o cara tá lá, de repente até agrade. Exemplo, desenho japonês. Quem aí curte Yu Yu Hakusho, já viu tal? É muito diferente do original, se vocês prestarem atenção, né? Por quê? Porque cada país tem o seu método de interpretação. No Brasil é naturalismo, né? Eu chego lá para os dubladores, eu vou dirigir, eles chegam assim, não, você não pode fazer isso. Por quê? Não, cara, joga fora a fala. Hã? Joga fora. Como assim joga fora? Não tem importância nenhuma. Não, você não pode fazer isso. É só isso que você tem que falar. Você não tem que falar, não, você não pode fazer isso. Não tem interpretação. É uma frase normal. Aí é o naturalismo. Entendeu? Que muitas pessoas pensam, eu vou dar essa fala, bom dia, mamãe. Não, essa fala, bom dia, mamãe. Sabe, as pessoas às vezes elaboram demais e fica horrível. É naturalismo. Entendeu? Então assim, a gente tem que passar o nosso naturalismo como um americano que ele canta muito. What's going on? Se eu falar, o que está acontecendo? Eu desligo a televisão quando acontece isso, né? Caralho. Aqui, última pergunta. Bazinga! Howard! Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Tem uma pequena perguntinha sobre a questão de dublagem. Quantas palavras tem a pergunta? Não sei quantas palavras. Não, se é pequeno você tem que saber, eu tenho que mencionar. Uma grande pergunta tem mais de 20 palavras. Não tem não, é bem pequena mesmo. Sobre a questão de dublagem, você como dublador exercita bastante a voz. Aí ele tá contando, ele tá meio... Já posso? Porque é uma grande pergunta. Uma pequena pergunta é uma grande pergunta com 10 respostas. Vai, pode. Sobre a questão de você exercitar bastante a voz, tem um limite de quanto por dia você pode dublar ou não tem? Ou fica a critério do dublador? O limite é quanto me escalam, né? Me escalam tanto, eu não posso dublar mais do que aquilo. Mas assim, eu faço muita brincadeira. Não, segura aí, vou fazer um negócio contigo. Eu faço muita brincadeira lá com a voz. Por exemplo, eu escuto uma coisa, eu repito. Como o menino ali fez 4 perguntas, eu decorei os 4 personagens. Só trabalho assim. Eu tenho que entender, processar e executar. Eu ensino isso todo mundo que eu dou aula. Quando eu dou aula, eu nem curto muito da aula. Entender, processar, executar. Então, quando eu ouço uma frase, eu repito. Por exemplo, você conseguiria repetir: se o arcebispo de Constantinopla resolvesse se desarcebispo constantinopolitanizar, você se desarcebispo constantinopolitanizaria para que o arcebispo de Constantinopla pudesse se desarcebispo constantinopolitanizar? Ou, no alto daquele morro tem um ninho de araraloura. Fala araraloura, araraloura, fala. No alto daquele morro tem um ninho de araraloura. Assim, é isso, é você brincar com entendimento. Lá no Rio ninguém acredita em nada do que eu falo, é sério isso. Eu falo muita coisa assim. Quando eu falo sério eu tô mentindo, quando eu falo rindo eu tô falando a verdade. Eu já falo rindo sabendo que ninguém vai acreditar. Alguém chega pra mim e fala: não sei o que é. Não, você não tem horário comigo hoje. Você tem horário comigo hoje? Não, tem horário. Pô, não tá na tabela. O cara vai embora, porque ele acredita. Hoje em dia já acabou essa celeuma, o pessoal já não acredita mesmo. Virei o Pedro e o Lobo, tô por aí nessa história aí. Então é isso, é brincar muito com a voz. Eu brinco muito com a voz, não tem limite, porque acho que o limite é o físico. Eu não cheguei ao meu limite, só assim, doente, eu não conseguia fazer tanta coisa, mas eu vou fazendo. E às vezes eu caio numas furadas assim, de ter que arrebentar a voz, e por aí vai. Obrigado, tá? Eu tenho uma pergunta sobre a dublagem do Big Bang Theory, porque você faz o Howard, certo? Essa foi uma dublagem que, até onde eu saiba, não foi tão aceita pelo público. Isso chega pra vocês?
E vocês... Chega porque a gente tem Facebook. Os caras, as pessoas reclamam, porque eu fiz uma palestra com o dublador do Leonard no Rio de Janeiro. E ele falou que já teve gente que reclamou e que elogiou. Como é que é isso pra você, por exemplo? Olha, eu vou te falar com toda a sinceridade. Ninguém chegou pra mim e criticou. O Howard não tá legal. Eu já vi algumas críticas, no geral, assim. Eu já vi, isso é fato. Eu vi mais crítica do que elogio. Mas um ponto legal é que eu trabalho mais a crítica do que o elogio. Se uma pessoa chegar pra mim e falar, pô, legal a tua dublagem, bacana. Pô, legal. Pô, cara, ali não tá legal que você fez isso. Hã? Caraca, pra mim é mais importante a crítica, porque eu posso perceber meus erros. No elogio, eu posso me contagiar e achar que eu tô maravilhoso. Não sou, eu erro. Então prefiro saber os meus erros e poder consertar num próximo trabalho ou até nesse mesmo. Então assim, aí talvez seja uma questão de escalação, que a série é maravilhosa, eu adoro fazer pra caramba, mas talvez de escalação, não sei qual foi o critério. Eu já dublava aquele ator no Estúdio 60, que também passava no SBT, acredito que o SBT tenha mantido por causa disso. Mas eu vi bastante crítica, ninguém chegou pra mim e criticou, isso, mas eu vi bastante. Já. Vamos lá, pra terminar. Que aí você já vai ficar bravo comigo, vai bater. Só pra terminar, faz a digievolução, vai. Toda. Até você lembrar. Toda? Até você lembrar. Não, pelo menos... São 5 ou 6, eu não vou conseguir lembrar. Eu ajudo. Não, então pera. Faz o seguinte, quem tem uma plaquinha? Ninguém tem uma plaquinha aqui? Não, eu vou até o War Greymon, para aí, porque depois... Tá bom, então beleza, Não, o War Greymon, pelo amor de Deus, não pode... Então vai até o War Greymon, só pra gente acabar. Agumon desenvolve para Agumon! Agumon desenvolve para Greymon! Greymon desenvolve para o Greymon! Barulho Rei! Obrigado, gente. Estamos todos abraçados. Obrigado pelo carinho sempre. Vocês são muito bons. Obrigadão, mano.